Dando continuidade à aula passada de microbiologia, que é Rodrigo Eberhardt, e nós veremos agora estruturas ligadas ao nosso querido DNA, né? Bom, o DNA, vocês já sabem, é uma molécula chave, né? Então o DNA será bem comentado nessa aula. Bom, então vamos falar da estrutura do DNA, né? O DNA é uma molécula, macromolécula, isso é importante que vocês lembrem. Essa macromolécula, ela tem como principal função, além de servir de sequência para a produção de aminoácidos e de junção desses aminoácidos e formação das proteínas, que a gente viu na outra aula, essa macromolécula, ela armazena então essas informações de tal modo que ela cria uma herança de características, que é a herança genética, que a gente costuma dizer, né? Então é um ácido nucleico que fica no núcleo, tá? Então o DNA ele é formado por nucleotídeos, aqui no caso a adenina, que você está vendo, que se liga com duas ligações de hidrogênio com a timina, que é um outro nucleotídeo formado pela base nitrogenada, pelo açúcar e pelo grupo fosfato, que a gente vai chamar de F, tá? Grupo fosfato é o BAF. Então, base, açúcar e o grupo fosfato, ou G, se você quiser chamar, tudo bem? Essa escadinha aqui, esse corrimão, ele é formado então exatamente pelo açúcar e pelo grupo fosfato. No meio da molécula, a receita da vida é formada então por bases nitrogenadas, tá? Super importante que você lembre. Aqui, ó, citosina e guanina com 3 ligaçõezinhas, ó. 3 ligações de hidrogênio, tudo bem? Então aí forma a receita da vida, tá? E tem ainda uma coisa importante aqui que vale lembrar, que essa molécula ela tem uma importância fundamental, né? Porque ela tem também um sentido 5 linha, 3 linha, e no outro 3 linha, por sua vez 5 linha, tá? Isso é importante porque é o átomo de açúcar que vai se ligar aqui com uma outra base, e aqui, ó, no grupo fosfato, perdão, né? 5 linha e aqui 3 linha vai ter uma outra ligação aqui embaixo, tá? Formando então o corrimão que a gente acabou de falar. E esse corrimão ele é invertido aqui, ó, 3 linha, 5 linha, e aí você não tem erro aqui, ó, 5 linha, 3 linha, tá? 3 linhas, 5 linhas. Depois vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Bom, agora falando dessa molécula linda do DNA, ela é uma camada, ela tem então uma fita dupla, uma dupla hélice. Por que hélice? Porque ela é torcida, tá? Ela é irregular, ela tem 2 nanômetros de largura na sua extremidade mais larga. O DNA é uma molécula de fita dupla que armazena informação genética, né? Os nucleotídeos são formados então por açúcar, fosfato e as bases nitrogenadas, tá? Grupo açúcar e fosfato alternados formam o arcabouço da dupla, que é esse corrimão aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui formado por açúcares e grupo fosfato aqui, ó, onde eu estou desenhando, tá? Isso é importante que você lembre. E aí existe o pareamento das bases nitrogenadas. Então A se liga com T e se liga com A de adenina, T de timina, G de guanina, C de citosina. Beleza? Familiarizando então com essa estrutura, você tem uma noção básica que o ser humano tem em torno de 3,3 bilhões de pares de bases como essa que você está vendo aqui. De pares de bases, PB. O que é PB mesmo, professor? Pares de bases. Vou escrever mais uma vez, ó, nitrogenadas. Tudo bem? Isso é fundamental que você entenda.
Então, corrimão ou arcabouço, ele é feito de açúcar e fosfato. Dessa forma aqui, grupo fosfato e o açúcar. O açúcar é uma desoxirribose. Desoxirribose. Tá? Específico. Importante que você grave isso, beleza? Então, vale a pena você gravar essa parte também. Outra particularidade é que a dupla hélice, então, ela é torcida e ela vai formar, então, junto com proteínas, os cromossomos, tá? Então, aqui, ó, açúcares e fosfatos e aqui no centro as bases nitrogenadas, beleza? Maravilha. Então, aqui é um nucleotídeo de outra molécula chamada RNA, ácido ribonucleico. Essa molécula ela é uma molécula simples, tá? O RNA, por exemplo, mensageiro, M. Ele não vai ter T, que é o timina. Então ele vai ter adenina, vai ter citosina, guanina, tá? E uracila no lugar de timina que não vai existir no RNA. Tudo bem? Então aqui você tem o grupo fosfato igualzinho. Você tem a ribose, aqui no açúcar é diferente. É uma ribose e não uma desoxirribose. E a base, a uracila, ela se diferencia da timina, porque aqui, em vez de hidrogênio, a timina teria um grupo metil, que não está presente na uracila. Tudo bem? Então acreditam os biólogos moleculares e também paleontólogos moleculares, estudiosos da ancestralidade da vida, que o RNA veio primeiro em relação ao DNA. Tudo bem? Então aqui o ATP, que é um outro nucleotídeo importante que gera energia nas células, aqui mudando agora de assunto. Esse é um nucleotídeo que armazena energia. Grupos fosfatos são 3, ó. 3 grupos fosfatos. Aí você tem a adenosina, que é esse grupo todo, formado por um açúcar e uma base, que é a adenina. Muito semelhante ao DNA, né? O açúcar é a ribose, tá? Aqui parecido com o RNA. Mas esse grupo aqui ele vai formar, então, um grupo energético. Então, as ligações fosfato são ricas em energia. Quando o ATP se degrada, ele forma o ADP, que é uma adenosina difosfato. Essa é a adenosina trifosfato. Contém, então, 3 grupos fosfatos com grande energia entre essas ligações. Ó, tá? As ligações têm alta capacidade de energia, então é uma molécula que armazena energia nas células. É uma pilha biológica. Beleza? Lindo demais isso. E é isso, turma. Basicamente vimos então as ligações entre as moléculas. Na outra aula a gente viu a ligação das proteínas. Não nessa aula, na outra aula. Estou revisando já essas aulas. Vimos que as moléculas de aminoácidos são levrógenas, ligadas à esquerda, viradas para a esquerda. Vimos que os aminoácidos formam as proteínas, colesterol, alguns hormônios e também moléculas importantes para o nosso corpo. As gorduras são formadas por ácidos graxos, né, insaturados ou saturados, que existe a hidrólise do açúcar, formando glicose, frutose, se quebrado então sacarose, no caso, como exemplo. Vimos que o pH varia de neutro para ácido ou para básico, tá? Vimos que existem a dissociação entre os sais vão formando íons, tá? E o HCl se transforma em íon hidrogênio positivo e negativo, e, enfim. A água tem ligações de hidrogênio, é polar, os hidrogênios e metano formam ligações covalentes, os sais ligações iônicas e os átomos têm elétrons nas camadas que circulam então o núcleo de prótons e nêutrons, tá bom? Então, basicamente, a microbiologia vocês vão precisar desses conhecimentos básicos, tá? Beleza? E o DNA, voltando lá, não quero que vocês fiquem tontos aí, que eu vou mexer aqui os slides.
O DNA, então, ele vai armazenar a informação de como formar as proteínas e de como regular o corpo dos seres vivos, desde uma bactéria até um elefante ou uma baleia azul, que seria o maior animal da Terra hoje, ou os dinossauros que já viveram, ou você que está me assistindo também vai ter essas biomoléculas, da mesma forma. Todos os animais e seres vivos, em geral, têm todas essas moléculas que a gente falou agora. Tá? São formados por lipídios, proteínas, açúcares, DNA, né? RNA. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? E que fiquem extasiados com a beleza da natureza. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e que tenha ficado claro na cabeça de vocês a importância dessas biomoléculas, não é mesmo? E como que elas vão se unir depois na cabecinha de vocês para entender melhor as biomoléculas que a gente acabou de ver, tá? Isso é super importante que vocês vejam e entendam como a vida depende de moléculas tão pequenininhas assim. Um abraço para vocês, até a